Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre os 100 anos dos porta-aviões na Marinha dos Estados Unidos. De meras experiências a autênticos monstros nucleares dos mares. Quero aproveitar o tema do vídeo para dar uma dica muito bacana, o jogo World of Warships, que patrocina esse vídeo. É um jogo gratuito de batalha naval para computador, onde você pode controlar mais de 400 navios de guerra altamente detalhados e realistas em 40 mapas diferentes com gráficos incríveis. Há várias classes à disposição e todos os meses novos conteúdos são lançados, sejam novos navios, nações no jogo e até mesmo novas classes para você jogar sozinho como um lobo solitário ou em uma divisão com seus amigos. E o jogo também está disponível para consoles. Então, o que você está esperando? Faça o download do jogo agora mesmo pelo primeiro link da descrição e se registre com o código promocional BRAVO para ganhar um enorme pacote inicial. Clica aqui no link e se junte aos mais de 44 milhões de jogadores no melhor e mais envolvente jogo de batalha naval. Vejo vocês por lá. Quando a Primeira Guerra Mundial começou em 1914, os aviões ainda eram vistos como meras curiosidades, uma espécie de hobby para ricos e para inventores malucos. Mas logo no início do conflito ficou imediatamente óbvio para os militares que essas invenções malucas teriam muita utilidade, com o primeiro emprego massificado ocorrendo para a missão de observação e reconhecimento das linhas inimigas. O emprego dos aviões no meio naval também nasceu no âmbito da Primeira Guerra Mundial, e apesar de muitas experiências terem sido feitas desde 1910, foi apenas no final de 1914 que o mundo viu nascer o primeiro porta-hidroavião, o HMS Ark Royal. Era capaz de operar até 8 hidroaviões que pousavam e decolavam do mar, sendo içados por meio de gruas, tendo participado em muitas batalhas com destaque para a campanha de Galípoli, na atual Turquia, em 1915. Mas a verdadeira revolução surgiu em 1918 através do HMS Argus. O Argus foi adquirido pela Royal Navy em 1916, enquanto ainda estava nos estaleiros, sendo construído como um navio de cruzeiro, com a Marinha Britânica decidindo finalizá-lo como um autêntico porta-aviões, o primeiro com um convés de voo de proa a popa, capaz de operar até 18 aviões. Todas essas experiências britânicas foram acompanhadas de perto por muitas outras marinhas, inclusive a dos Estados Unidos, levando em março de 1922 ao comissionamento do USS Langley, o resultado da conversão do cargueiro militar USS Jupiter. Foi o primeiro porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos, recebendo por isso a designação CV-1. Como tinha sido construído a partir de um navio de carga, tinha muito espaço dos seus decks, convertendo-se logo no seu nascimento no porta-aviões de maior capacidade no mundo, podendo operar até 36 aeronaves. Atuou basicamente como um grande campo de teste, formando a primeira geração de pilotos navais dos Estados Unidos. A experiência alcançada com a conversão e a operação do Langley abriram caminho para o desenvolvimento de designs muito mais avançados, surgindo em 1927 a classe Lexington com 2 navios, o USS Lexington e o USS Saratoga, embarcações capazes de deslocar mais de 3,5 vezes mais toneladas do que o USS Langley, com cada navio dessa classe deslocando até 48 mil toneladas, o suficiente para operar até 78 aviões com uma tripulação de mais de 3.000 membros. Eram embarcações muito velozes, alcançando os 34 nós e meio, ou cerca de 64 km por hora. Como naquela época o conceito de emprego de porta-aviões em combate ainda estava dando os primeiros passos, esses navios vinham armados com 8 grandes canhões navais de 203 mm montados em 4 torres. Anos mais tarde, o conceito de porta-aviões armados com grandes canhões caiu em desuso, graças à operação coordenada em meio a grandes frotas.
Em 1934, aproveitando-se da experiência acumulada, os Estados Unidos construíram um porta-aviões muito mais compacto, o SS Ranger, com um deslocamento de 17.000 toneladas. Mas, como foi construído com base em um design muito mais avançado, conseguia operar até 86 aviões. Em 1937 surgiu a classe Yorktown, com um deslocamento de 25.000 toneladas, 251 metros de comprimento e capaz de operar até 90 aviões. Uma classe icônica na qual se destacou o USS Enterprise CV-6, batizado de O Grande E, o único dos 3 porta-aviões da classe Yorktown que sobreviveu à guerra. Recebeu 20 Battle Stars, convertendo-se no navio com o maior número de condecorações em todo aquele conflito. Em 3 ocasiões, os japoneses declararam o Enterprise como afundado, reaparecendo semanas ou meses depois no campo de batalha, levando os japoneses a batizá-lo de o Fantasma Cinzento. Em 1940, com a Segunda Guerra Mundial já decorrendo na Europa, foi lançada uma nova classe, a Wasp. Mas ficou rapidamente óbvio para os Estados Unidos que o seu design era perigosamente leve, tendo em vista os rigores das batalhas navais que se desenrolavam no Atlântico. Surgindo assim, em dezembro de 1942, o USS Essex, uma autêntica revolução em termos de design de porta-aviões. Quando surgiu, os Estados Unidos já estavam em guerra contra o Japão há exatamente 1 ano. Com a Marinha dos Estados Unidos usando toda a experiência acumulada nesses 12 meses de combate para desenvolver essa nova classe de porta-aviões. Tinha um deslocamento de 36.000 toneladas, um comprimento de quase 266 metros e podia transportar até 90 aviões. O seu design provou ser tão avançado e tão adequado para a guerra que foram construídas e comissionadas 24 embarcações em 2 variações. E apesar de terem se envolvido em combates ferozes e de muitos navios terem sofrido ataques devastadores, nenhum porta-aviões da classe Essex foi afundado durante a guerra. Na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos experimentaram um conceito novo conhecido como porta-aviões leve, surgindo em janeiro de 1943 a classe Independence, embarcações com 15.000 toneladas, 189 metros de comprimento e capazes de operar de 30 a 35 aviões. No total, 9 embarcações da classe Independence foram construídas durante a guerra, com apenas uma tendo sido afundada. E também, em 1943, os Estados Unidos inauguraram um outro conceito novo, os chamados porta-aviões de escolta. Embarcações ainda menores do que o Independence, com um deslocamento de 11.000 toneladas e um comprimento de 156 metros. Podia atuar como um pequeno porta-aviões, operando até 25 aeronaves, mas foi mais empregado como transportador de aeronaves já montadas. Como era de fácil construção, 50 embarcações da classe Casablanca foram entregues, das quais 5 se perderam em combate. Durante aquela guerra, os Estados Unidos construíram o impressionante número de 143 porta-aviões, com toda essa gigantesca experiência de construção sendo orientada para o desenvolvimento da classe Midway. Porta-aviões com 60.000 toneladas que foram muito adaptados e modernizados ao longo das décadas seguintes. E de fato, o USS Midway, comissionado em setembro de 1945, só foi descomissionado da Marinha dos Estados Unidos em 1992. Tendo inclusive participado ativamente da Operação Tempestade no Deserto contra o Iraque em 1991. Nos anos 50, os Estados Unidos eram, de longe, a nação com a maior experiência acumulada no desenvolvimento, construção e operação de porta-aviões. Com tudo isso resultando em 1955 no comissionamento do impressionante USS Forrestal, o primeiro super porta-aviões do mundo, com um deslocamento de mais de 80.000 toneladas. O primeiro construído desde o início com uma pista de pouso em ângulo, permitindo operações simultâneas de pouso e decolagem.
No total, foram construídas 4 embarcações dessa classe, com a última, o Independence, tendo sido descomissionada em 1998. Em 1961, os engenheiros navais decidiram aprimorar a classe Forrestal, nascendo naquele ano a classe Kitty Hawk, com um deslocamento ligeiramente maior, de 83 mil toneladas, um comprimento de 282 metros e capaz de operar até 90 aeronaves. Foi a primeira embarcação da Marinha dos Estados Unidos a ultrapassar a marca dos 5.500 tripulantes. E foi também em 1961 que surgiu a primeira grande revolução no mundo dos porta-aviões em décadas, o USS Enterprise, o primeiro porta-aviões de propulsão nuclear do mundo, equipado com 8 reatores nucleares capazes de gerar o equivalente a 280 mil cavalos. Enquanto houvesse combustível para os aviões e comida para os tripulantes, o Enterprise era capaz de se manter em missão por até 25 anos. O Enterprise inaugurou toda uma nova era no mundo dos porta-aviões, com os Estados Unidos usando a experiência acumulada com a construção e operação do Enterprise para lançar, em 1975, o USS Nimitz, o primeiro navio de uma classe muito bem sucedida de 10 embarcações, com a última, o George H.W. Bush, sendo comissionado em 2009. O Nimitz aprimorou ao extremo o conceito de porta-aviões nuclear inaugurado pelo Enterprise, com o primeiro grande avanço sendo justamente nos seus reatores. Se o Enterprise precisava de 8 reatores nucleares para funcionar, o Nimitz precisava de apenas 2. Com 332 metros de comprimento e um deslocamento de mais de 100 mil toneladas, o Nimitz se converteu no maior navio de guerra da história, capaz de operar até 90 aeronaves e com uma tripulação de quase 6 mil membros. Todas as 10 embarcações dessa classe continuam agora em 2022, ainda em operação pela Marinha dos Estados Unidos, com o processo de descomissionamento da primeira embarcação previsto para começar apenas em 2025, quando completará meio século de operação. E finalmente, em 2017, surgiu aquele que é visto como o maior, mais moderno e mais automatizado navio de guerra do mundo, o Gerald R. Ford. Uma embarcação que também detém o título de navio de guerra mais caro da história, ao custar quase 14 bilhões de dólares. Um preço que se justifica pelo fato do navio concentrar as últimas inovações na área, desde sensores de última geração até catapultas eletromagnéticas que permitem o lançamento de uma nova geração de aviões remotamente controlados. Graças a todos esses avanços, a tripulação do Gerald Ford foi muito reduzida, com a gigantesca embarcação exigindo menos de 3.800 tripulantes. Está planejada a construção de 10 navios dessa classe, com a última prevista para ser lançada ao mar apenas em 2050. Quando então, provavelmente, uma outra classe de super porta-aviões ainda mais avançada já estará em operação pela Marinha dos Estados Unidos.